Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Este é o nosso primeiro vídeo e eu estou super empolgada para compartilhar o mundo dos manhwas com vocês. Espero que gostem e se divirtam. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu feedback nos comentários. Vamos nessa! Nossa história começa em um hospital, na sala de emergência. Um homem de meia idade está deitado na maca, com uma máscara de oxigênio, enquanto os médicos tentam salvá-lo, pois, após uma perda massiva de sangue, sua pressão arterial está caindo. Os médicos começaram a suspeitar de uma infecção gerada pelo pedaço de metal anteriormente removido, mas em meio de seus esforços, os sinais vitais do paciente pararam completamente. Neste momento, um dos médicos se lembra da mãe do paciente lhe implorando para que o salvasse, enquanto seus colegas já estão anunciando a hora do óbito. Neste instante, nosso médico avisa que a cirurgia ainda não terminou e, dando ordens para os membros da equipe, recomeça os procedimentos. Um dos membros pergunta por que eles iriam operar um paciente morto, e outro médico lhe responde que esse caso é diferente e que, provavelmente, ele não sabe quem era o chefe da equipe, pois, em termos de técnicas médicas, ele era a autoridade e poderia salvar até mesmo os mortos. Então, descobrimos que nosso médico se chama Shin Gyo-sung e é conhecido como Mãos de Deus. Mãos de Deus, o apelido que me foi dado por salvar até os mortos. No início, eu não me importava, devido à felicidade que sentia por salvar alguém à beira da morte, que era a minha motivação. Mas depois que isso se espalhou, eu não tive mais descanso, sendo solicitado para tratar pacientes VIPs e tratado como apenas uma ferramenta. Isso faz com que ele se questione se o título Mãos de Deus tinha algum sentido. Os médicos próximos a ele começaram a sentir medo e saíram do hospital, e ele se tornou um excluído. Então, ele continua pensando em como a vida dele estava, enquanto anda pelas ruas tomando uma bebida. E chega à conclusão de que a vida dele está arruinada e que vai tomar uma cerveja quando chegar em casa. Mas então, ao olhar para o lado, surge o personagem principal na maioria dos isekais, o caminhão. E nesse momento, nosso prota se pergunta: as pessoas não diziam que na hora da morte você vê sua vida diante de seus olhos? Então, por que minhas visões são apenas comigo na sala de operações? Em seguida, é mostrada uma bela mansão, e nosso prota escuta alguém chamando por um tal de Ray, e se pergunta de quem seria aquela voz. Ele fica confuso, se perguntando mentalmente se ele não havia morrido, enquanto pessoas próximas estão conversando dizendo que ele está acordando. Ao abrir os olhos, ele percebe que suas mãos estão diferentes, são pequenas. Em seguida, ele vê um casal olhando para ele, todo sorridente, achando ele fofo e o chamando de Rayzinho. Enquanto a mulher que o segura no colo o abraça, ele se pergunta: o que está acontecendo? Que merda está acontecendo? E começa a se lembrar de sair do trabalho e ser atropelado. Então, como ele ainda está vivo? Quem são aquelas pessoas? E que corpo pequeno é esse? Então, ele se dá conta que renasceu como filho daquele casal, que parece estar vestindo um tipo de cosplay. Os pais percebem que a mão do neném está arranhada e o pai já se agita, todo preocupado, dizendo que precisam chamar um padre para curá-lo, enquanto a mãe o acalma, falando que não é quase nada e que ela mesma pode curá-lo. Ouvindo isso, o prota imagina que a mãe dele também é médica, pensando que se ela usasse apenas uma pomada, aquilo deixaria uma cicatriz. Mas do nada, começam umas luzes verdes e o machucado começa a se curar, enquanto ele pensa que aquilo não é medicina. Será que é magia? A conversa entre o pai e a mãe continua, com ela falando que sabia que podia curá-lo, enquanto o marido elogiava, dizendo que as habilidades dela com magia ainda eram boas. E, com essa conversa, nosso prota se dá conta de que existe magia, e que ele, provavelmente, nasceu em outro mundo. O próximo capítulo começa com ele acordando, pensando que fazia muito tempo que não dormia tanto. E pensando que já se passaram 3 meses desde o dia que ele acordou como Ray. E durante esse tempo, ele havia aprendido que este mundo era diferente daquele que ele veio. Este mundo é um típico mundo de fantasia, onde existem monstros e subespécies semelhantes aos humanos.
Por causa disso, as pessoas são frequentemente atacadas por monstros, o que faz que escolham caminhos que os tornem mais fortes. E neste mundo, a magia foi desenvolvida no lugar da ciência, confiando em técnicas mágicas até mesmo para coisas rotineiras. Enfim, essa é minha nova realidade, mas por algum motivo consegui manter todas as minhas memórias da vida passada, pensa ele. Ele não imaginava que conseguiria relaxar assim. E se ele não tivesse sido atropelado, provavelmente teria morrido de exaustão, resolvendo aproveitar então o tempo que ele tem, pensando em voltar a dormir. Quando fecha os olhos, ele percebe algo que se parece com um fio fino passando pelo seu corpo e sente uma sensação de frio que o deixa revigorado. E se pergunta se essa seria a tal da mana que a Aileen e a Sen haviam mencionado. Não parece fácil de controlar. Se eu tentar forçar, ela se espalha por toda parte. Vamos tentar focar exatamente onde esse fio de mana começa e termina. A mana deve funcionar da mesma maneira que o sangue. Vamos tentar imaginar o fluxo de mana como uma corrente sanguínea. Tentar sentir ela enchendo meu corpo. Essa mana sem fim e sem pressa, ele continuou a praticar. Assim, se passaram 3 anos até que ele conseguisse manipular a mana para lançar um feitiço de fogo. Ele volta a ler um livro sobre manipulação de mana, mas não consegue entender os conceitos ali descritos, pois o livro diz para armazenar a mana no corpo e manipulá-la conforme necessário. Mas, se a mana deve ser retirada dos arredores, então por que devemos armazená-la no nosso corpo? Isso parece limitar a quantidade de mana que pode ser utilizada. E, com isso, chega à conclusão de que parece ineficiente, pensando que seria muito melhor deixar a mana fluir naturalmente, sem contê-la, pois assim não seria necessário se importar com a qualidade de mana e nem se preocupar com o uso de circuitos de mana. E mesmo que isso possa ser um método muito perigoso e não existir em nenhum livro, vale a pena tentar. Então, ele consegue resultados acima do esperado, pensando que precisa tentar isso mais vezes. Enquanto isso, seus pais o observam. A mãe dele, toda empolgada, diz que ele está destinado a ser um mago, enquanto o pai fala que, com aquele corpo, ele devia treinar para ser um espadachim. E olhando para aquela cena, a mãe desabafa com o pai que está preocupada, pois o filho passa todo o tempo lendo, em vez de brincar. Enquanto o pai responde que não há nada de errado nisso, que na verdade é algo bom, já que ela quer criá-lo como um mago. E a parte de tudo isso, o nosso prota continua focado, pensando que precisa criar um caminho perfeito para a passagem de mana. Assim, ele continua estudando dia após dia, deixando sua mãe bastante preocupada, a ponto dela chamá-lo para brincar. Ele aceita, achando que essa brincadeira ensinaria algo sobre magia, mas muda de ideia quando percebe que não tem nada a ver com magia nem livros. Então, ela pergunta se ele não quer ver o lado de fora, e faz com que ele perceba que até hoje ele nunca saiu de casa depois de reencarnar, e que ele não tem ideia de como é este mundo. E por esse motivo, ele sai de casa e se depara com uma grande cidade, cheia de casas, plantações, moinhos, e se dá conta de que estava perdendo tudo isso, trancado em sua própria gaiola. E somente estimulado para a mãe, ele saiu para explorar o lugar todo feliz. E agora, olhando para a bela paisagem, ele reflete que na vida anterior ele nunca pôde cuidar de si mesmo, que sempre teve que sobreviver sob pressão dos outros e que sobreviver era o melhor que ele poderia fazer naquela época. E que ele nunca havia se sentido livre assim antes. E percebe o quanto está feliz de ter nascido nesse mundo. E com todo esse sentimento, ele agradece verdadeiramente à mãe por ter tirado ele de dentro de casa. O capítulo seguinte tem início com ele sonhando com a vida anterior, que era repetitiva e cheia de pacientes o dia todo, sem tempo, cirurgia após cirurgia, o deixando exausto e fazendo com que ele desejasse que alguém o salvasse. Então, ele é acordado pela mãe, tomando um susto, mas fica tranquilo quando percebe que renasceu naquele mundo,
decidindo que nesta vida ele não vai fazer como na anterior. De volta em casa, ele pede à mãe que lhe ensine magia, fazendo-a se derreter com toda a sua fofura e concordando em ensiná-lo toda empolgada. Então, ela pergunta se já deve começar, invocando em seguida uma magia de fogo, só para perceber que não foi o bastante para impressionar o prota, decidindo explicar os fundamentos da magia para ele antes. Ela explica que se utiliza a mana para criar a magia, e a palavra, nesse caso, fogo, serve como um gatilho, e lhe pergunta se isso não é fácil. Ele então lhe pergunta se não poderia transformar a mana em magia de uma forma diferente. A mãe não entende, então ele começa a explicar, utilizando a magia de fogo como exemplo. Você queima a mana, partícula por partícula. E se você reunisse a mana que quer que entre em combustão, aplicar fricção e tadá, fogo. Ao invés de transformar cada pedacinho em mana, assim parece mais rápido. Mas fazendo assim, a mana também se dissiparia mais rápido. A mãe se surpreende, pois essa é uma questão avançada, e responde que isso é verdade, e que não seria algo impossível se a mana fosse agrupada e estabilizada. Seria sim algo possível, ao menos em teoria. Ray começa a pensar sobre estabilizar a mana e solta uma magia pensando nisso. Entretanto, sua magia é tão grande que sua mãe se surpreende, mas o fato que a deixa mais surpresa é que ela não conseguiu sentir mana nenhuma. O pai dele chega correndo, preocupado, perguntando o que havia ocorrido. E a mãe responde apenas que não sabe, porque mesmo no momento antes dele usar magia, ela não havia percebido. E nos conta que, quando se usa magia, sempre ocorrem fluxos. Só que ela não percebeu nada, mesmo sendo bastante sensível à magia. À noite, sem querer, Ray escuta seus pais conversando, preocupados que ele seja arrastado para uma academia de magia mesmo sendo tão novo, e decidem que vão dar seu melhor para que isso não aconteça. Mas a mãe ressalta que isso é algo muito complicado, porque Ray é um gênio que aparece uma vez a cada 1000 anos, e se ele chamar a atenção da academia... Escutando isso, o prota pensa que sempre quis aprender magia só por diversão, mas que agora ele precisa de um poder absoluto para não ser levado à força para nenhum lugar. A obra corta já para quando o prota está com 15 anos e seus experimentos e pesquisas com mágicas aumentaram de nível, e com sua compreensão genial de mana lhe proporcionaram um desenvolvimento extremamente rápido. E devido à quantidade insana de mana absorvida nesse tempo, seu cabelo tornou-se completamente branco. E apesar de não saber qual seria a utilidade dos seus conhecimentos médicos, ele resolveu apenas testar. Confeccionou uma plaquinha escrito "Eu posso curar aqueles que estão doentes?". Resolveu testar suas magias mais uma vez antes de sair de casa. Fogo, vento, gelo. E achando que tudo estava perfeito, pegou a plaquinha e se dirigiu à cidade, procurando um lugar que parecesse bom, onde fincou a placa no chão e começou a gritar para trazerem os doentes, que ele poderia curar qualquer um que não estivesse se sentindo bem. Mas as pessoas acharam que era algum tipo de brincadeira e mandaram que ele fosse embora, brincar em outro lugar, dizendo que ele não deveria provocar pessoas doentes assim. Ele ficou chocado com esse pensamento das pessoas, mas já esperava por algo assim. Então, ele decidiu apenas esperar. E esperou. O dia acabou e não apareceu ninguém. Quando pensou em voltar para casa, apareceu uma mulher perguntando se ele realmente podia curar alguém doente, não importando o tipo de doença que fosse. Então ele respondeu que antes precisaria examinar o paciente. Mas com isso, a mulher se vira zangada, dizendo que estava na cara que um inútil como ele não seria capaz de curar ninguém, já indo embora. Ray então a chama e diz que mesmo que ele pareça um inútil de 15 anos por fora, não existe um paciente neste mundo que ele não possa curar, e que ela não deveria julgar os outros pela aparência.
Essas palavras fazem com que ela sinta uma estranha confiança nele. Então, ela lhe pede desculpas e se apresenta como a única filha do Visconde de Gade, Gade von Alicia. E lhe diz que o paciente em questão é seu pai, o Visconde, e descreve o seguinte quadro. Há um tempo atrás, a pele em seu peito ficou vermelha e desenvolveu um caroço. Depois, inchou como um balão. Ray logo pensa que talvez seja um tumor maligno e diz para irem rápido, pois todo o tempo é precioso quando se trata de uma emergência. Enquanto pensava que, se fosse um tumor do tamanho de um balão, já poderia ser tarde demais. Mas chegando lá, o mordomo conta para Alicia que a condição do Visconde havia piorado enquanto ela estava fora, e ele não resistiu. Ela fica desesperada e sai correndo gritando pelo pai, e entra no quarto, onde ele está deitado. E em seu peito exposto existem umas bolas pretas. Ao seu lado se encontra uma mulher em pé, chorando. Alicia se aproxima chorando, pedindo para que o pai não tenha morrido. E neste momento, nosso prota pergunta se poderia dar uma olhada no pai dela. E ao colocar a mão sobre o peito do homem, percebe que, apesar do pulso estar fraco, ele ainda está vivo e diz a todos que ele ainda pode viver, deixando todos em choque. Ao ouvir isso, Alicia o segura pela camisa e, em prantos, pede para ele que salve seu pai. E ele lhe responde que ela não precisa se preocupar. Os funcionários duvidam dele e se perguntam como um plebeu pode entrar assim na casa de um nobre. Mas a madame da casa diz que isso não importa e que ela não quer perder as esperanças, pois talvez aquela criança possa fazer um milagre. Enquanto isso, Ray examina o corpo do Visconde, sem acreditar que esteja naquele estágio, tendo crescido tanto, estando muito grande e podre, ao ponto de estar preto. E então, ele começa a tentar tratá-lo, focando sua mão na forma de um bisturi. Mas quando um dos servos vê aquilo, grita com ele perguntando o que ele está fazendo, dizendo que não tem como salvá-lo daquela forma. E Ray lhe responde que, se ele não confia nele, ele pode parar. Afinal de contas, ele não se importa mesmo. Com essa resposta, o servo, que na verdade é o capitão da guarda, se irrita e chama-o de pirralho. Mas neste momento, a mãe de Alicia grita para que ele pare com isso, pois o prota é a última das suas esperanças e precisam confiar nele agora. Com isso, Ray dá início ao tratamento, mas quando ele realiza a primeira incisão, ele percebe que está saindo pus ao invés de sangue, o que indica que aquilo não é mais somente um tumor, mas pele morta por causa de algum tipo de veneno. Com isso em mente, ele começa os procedimentos. Primeiramente, ele precisa se livrar de todas as partes podres. Durante o processo, ele descobre que os pulmões também começaram a apodrecer, se perguntando por quanto tempo aquilo ficou ali. Mas ao continuar, percebe que o homem, em partes, é sortudo, pois mesmo com a remoção das partes atingidas, ele será capaz de se recuperar. Depois da remoção, ele dá início à sutura, realizada com pontos de mana. E vendo tudo aquilo, o mordomo fica tão impressionado com o nosso prota crianção que diz que não tem palavras, pois além de ter um carisma único, ele tem maestria com as mãos. Pensando que ele é como um marionetista muito bom, ou melhor, ele é como um deus, e diz em voz alta que ele é realmente capaz de fazer um milagre. Enquanto isso, Ray termina a sutura amarrando-a e parte para o último passo, que é ajudar um pouco a circulação, o que ele faz utilizando mana para massagear o coração do Visconde. Terminando, enfim, a cirurgia, e avisando para todos que ele está vivo, mas ao olhar para eles, percebe que estão com uma cara estranha, e olhando mais atentamente para o Visconde, vê que ele está sangrando um pouco. E quando tenta explicar, o capitão já parte para o lado dele, chamando de larápio, dizendo que não acredita que ele abriu o corpo de um nobre. Tudo isso enquanto o prota tenta explicar a situação, repetindo que o homem está vivo, mas não é ouvido. A Alicia também grita com ele, dizendo que ela foi enganada e que o pai dela morreu porque ela o levou ali.
Só que fica meio assim, porque ele já tinha sido dado como morto antes de chegarem, né? Mas tudo bem. E ele, sem entender o porquê todos estavam agindo daquela maneira, se pergunta se seria porque nunca presenciaram uma cirurgia antes. E ainda, repetindo, diz a eles que o Visconde estava vivo. A partir daí, a situação esquenta. O capitão já aparece colocando a espada no pescoço do Prota, enquanto os outros guardas estão vindo atrás para pegá-lo, e o capitão gritando, o acusando de profanar o corpo de um lorde. E com tudo isso acontecendo, o Prota perde a paciência, pois além dele ter se dado ao trabalho de salvar o homem, eles não só não o agradeceram, mas estão apontando o dedo para ele e o acusando. E então lhes diz que eles mexeram com a pessoa errada. Mas então respira e pensa que essa é uma reação comum de acordo com os padrões daquele mundo. E diz, vou dizer de novo, o tratamento foi um sucesso. E manda-os esperar por uma melhora, já saindo do local. Mas antes ele se vira e avisa para que eles não entrem em seu caminho, com uma expressão meio de psicopata. Em resposta, o capitão surta de vez, partindo para cima do Ray com a espada, que por sua vez conjura uma magia de correntes e o prende antes de ser atingido. O capitão fica meio perdido, sem saber como ele foi capaz de usar uma magia como aquela, mas manda que seus homens o peguem, pois ele não seria capaz de usar várias magias ao mesmo tempo. E assim, todos os guardas acabam presos. Percebendo que ele podia usar mais de uma magia com apenas 15 anos, o capitão se indaga o que esse pirralho faz. Nosso crianção repete que não é para eles tentarem pará-lo e vai embora, pensando que, mesmo com tamanha diferença na medicina, tratá-lo como uma criança trapaceira que não sabe de nada é demais. E que suas habilidades médicas não funcionam ali. Voltando para casa, ele encontra sua mãe brava por ele ter chegado tão tarde. E por isso ela o deixa de castigo por 2 dias. E ele só pensa que, não importa onde ele vá, todo mundo o trata como uma criança. Enquanto isso, na casa do Visconde, eles percebem que o homem ainda estava realmente vivo e que eles foram injustos e não reconheceram o herói que o salvou. Percebendo isso, a madame manda que o capitão o encontre e peça desculpas, pois cometeram um grande erro e isso colocaria o nome da família em risco. Em seguida, o mordomo pergunta a todos como um garoto tão jovem conseguiria fazer aquilo e se pergunta se ele seria um santo, mesmo que nunca tenham ouvido falar de um santo usando magia. Mas, ao olharem para o Visconde e verem sua expressão relaxada, se questionam novamente, pois todos o viram morrer. Então, como ele poderia reerguer um morto se ele não fosse um santo? Então, o autor vem nos explicar o que seria um santo. Eles são escolhidos por Deus e possuem imensos poderes divinos. E também podem ouvir a voz de Deus, são amados por Deus e são a representação e encarnação de Deus. Então, a madame diz que não sabia da existência de um santo no reino e que, por isso, ele deve ser um santo desconhecido, pois a doença do Visconde era algo que nem mesmo o grande padre pôde curar. E chega à conclusão de que ele realmente é um santo. E o mordomo, eu já tô gostando desse cara, pergunta pro capitão o que é que ele fez. E o capitão já fica com uma cara de quem fez merda, pedindo desculpas pela ignorância dele e pelos problemas que ele causou à família do Visconde. E eis que a madame diz que nenhum dos outros fez nada. Então, a culpa é de todos eles, e eles irão atrás do Prota para pedir perdão. Nesse momento, o Visconde acorda, perguntando se elas haviam dito que era um santo, e querendo saber o que havia acontecido sem o consentimento dele. A Alicia explica que ele foi curado por um santo. Não adianta, isso aqui vai pegar. E sabendo que eles ainda foram rudes com o Ray depois dele o ter curado, ele fica muito bravo e manda que mobilizem todos os homens e o encontrem. E lá na casa do Prota, ele sente uma coceirinha no ouvido e fica se perguntando se tem alguém falando dele. No dia seguinte, eu acho, nosso crianção está do lado de fora da sua casa, com sua mãe, que lhe deseja sorte.
Nesse momento eu até imaginei que ele fosse sair em uma jornada ou algo do tipo, mas não. E o vemos com um galho tentando aprender magia de cura. Mas sua tentativa não funciona. Então ele testa com as outras magias e percebe que somente a cura não funciona. E fica se perguntando por que a cura não funciona. Sua mãe, ao ver a cena, tenta lhe ajudar, explicando que a cura usa mana para aumentar a vitalidade do alvo, dizendo para ele tentar criar uma camada no alvo, conjurando a magia para que ele veja como funciona e o encorajando a tentar, pois não é tão difícil assim. Eles ouvem um ruído vindo de um dos lados e em seguida aparece um veado bem próximo, com a pata machucada. Vendo aquilo, a mãe tem a ideia de que o prota tente curá-lo para treinar sua cura. Mas, ao tentar se aproximar do animal, ele corre. E assim, ela manda que o prota vá atrás dele. E enquanto persegue o animal, ele está só pensando se é tão importante que a mão de Deus sofra tanto assim para aprender magia de cura. Mas sabe que precisa fazer o máximo possível para salvar vidas. E, se lembrando do passado, percebe que as pessoas ali não entendem o conhecimento dele de medicina moderna. E, na verdade, ficam com medo do que é tão incerto. Pegando o viadinho com as correntes de mana, ele se prepara e diz que vai aprender magia de cura. Concentra uma grande quantidade de magia e usa no bicho, que morre instantaneamente. Ele pensa, um médico que não conseguiu salvar uma vida. E com isso, começa a refletir sobre o motivo pelo qual ele não consegue usar magia de cura, enquanto os outros magos conseguem. E percebe que é pela estrada de mana que ele tem, que ele cultivou lá no início da obra. E que se ele usar magia de cura em alguém, ele o mataria. E por isso, decide passar longe de usar magia de cura. Ao menos por hora. Já à noite, na hora da janta, a mãe faz uma janta especial e fica zoando o prota por ele não conseguir usar magia de cura. Achei maldade isso aqui. Nosso prota se zanga e pensa que não vai mais aprender magia de cura. Enquanto isso, no reino de Gaia, o Papa do Reino Santo sente o chamado da deusa, que o manda procurar a nova constelação de cabelos prateados, que estava no país conhecido como Cília e tinha apenas 15 anos. Em razão disso, o Papa mobiliza uma delegação de cavaleiros da igreja e os envia para Cília, à procura do novo santo. E entre os membros desta, se ouviram várias conversas sobre esse novo santo. Na casa do prota, o pai dele acaba de perguntar se ele não gostaria de aprender esgrima, pois seria melhor se ele soubesse mais uma forma para se proteger. Então ele concorda e eles iniciam o treinamento na mesma hora. O pai dele fica satisfeito, falando que ele é muito bom para o iniciante, enquanto Ray pensa que tem sorte por ter aprendido Kendo na outra vida, e que seu pai está sério demais. Percebendo que naquele ritmo eles só irão trocar alguns golpes, ele muda sua estratégia e começa a usar sua mana, e seu pai percebe que ele está usando a aura da espada. Após trocarem mais alguns golpes, o pai percebe que ele vai perder, e também inicia o uso de aura, fazendo com que o prota não consiga parar e caia de bunda no chão. Na cidade, os moradores começaram a perceber que os membros da guilda de informação andam bastante frequentes na região e deduzem que eles estão procurando alguém ou alguma coisa. E adivinha só, eles estão procurando nosso prota crianção, mas não estão conseguindo nada e reclamam da falta de informações, pois só lhes foi passado a cor do cabelo, sexo e idade da pessoa. Ao relatarem que ainda não obtiveram nenhuma informação ao nosso capitão, o Lado Visconde, ele fica bravo, pensando que eles são uns inúteis, mas se lembra do Visconde muito nervoso por não terem encontrado o rapaz ainda, pois as ações anteriores deles poderiam desencadear até mesmo uma guerra com o Império Santo, que já está atrás do prota, e diz a eles que pagariam qualquer quantia. Então, um dos espiões, acho que eu posso chamar ele assim, diz que se for assim, pode deixar com ele. Voltando ao treinamento de esgrima do Ray, vemos que ele teve um cortezinho na mão. A mãe dele diz que vai curá-lo, mas ele prefere tentar sozinho e se cura em um instante, sem que ficasse nenhuma cicatriz.
A mãe dele se pergunta como, pois ele havia falhado da última vez. E percebendo isso, ele se dá conta que vai ter que começar a explicar algumas coisas para os dois. Então, ele diz a eles que ele é diferente de um humano comum. E a mãe dele começa a dar uma viajada, pensando que ele está falando de outras coisas. Mas já fala que, indiferente de qualquer coisa, eles vão apoiá-lo. E mesmo que ele traga uma esposa orc para casa, o importante é ele estar feliz. Ele explica que falava sobre os receptáculos de mana, que, ao invés de criar um circuito de mana dentro do corpo, ele pode usar mana pura e naturalmente formada infinitamente com os receptores de mana dele. Após essa explicação, a mãe dele entende porque ele matou o veado, pois a mana pura é muito mais forte que a mana purificada, explicando porque ele não pode usar cura em outras pessoas que não tenham capacidade de lidar com a mana pura. E ouvindo isso, ele chega à conclusão de que precisa de ainda mais experiência cirúrgica e resolve já ir atrás disso, dizendo que vai fazer uma caminhada. Afinal, como ele poderia dizer para os pais que está indo fazer umas cirurgias? No vilarejo de Barnum, o espião continua sua busca pelo Prota, perguntando para os aventureiros se eles viram alguém que se encaixasse na descrição e dizendo que o Visconde está o procurando. E nosso Prota está passando bem ao lado e ouve a história. E enquanto ele pensa se o Visconde estaria procurando por ele, nosso espião finalmente o vê e fala para ele ir com ele até a mansão do Visconde, que aceita. Afinal, ele já precisaria ir lá mesmo para olhar o paciente. Feliz de provavelmente ter encontrado a pessoa que o Visconde estava à procura, ele já se apressa chamando a carruagem. E, durante o percurso, pergunta ao Prota se alguém do Viscondado estava doente. E nosso Ray responde que alguém esteve doente. E se pergunta como eles estão agora, dando uma risadinha, com uma cara meio de doido, fazendo com que o espião se pergunte se ele era só um maluco. Já chegando na mansão, eles são recebidos por todos os funcionários, ainda do lado de fora, que fazem uma reverência ao nosso Prota, o chamando de santo, o que o deixa meio sem graça, e se indagando se eles o estavam chamando de santo. Já sentado à mesa com a família do Visconde, nosso Protinha diz que ele não é o santo que eles estão procurando, e o Visconde não gosta muito daquilo, pois ele o havia salvado, e havia salvado toda a sua família, e que, para ele abençoar alguém tão amaldiçoado como ele, só sendo um santo. Todo mundo começa a agradecê-lo, inclusive a Alicia. E nesse momento, nosso Prota crianção aproveita para jogar na cara dela que ela havia questionado o motivo de o terem levado para lá antes, o que faz com que os pais dela fiquem com a cara de quem viu fantasmas. O Visconde dá uma bronca na filha, mandando-a se desculpar e pedir perdão. E nesse momento, o Prota diz que não precisa, que era apenas uma piada. E se pergunta por que todo mundo está agindo assim. Afinal, ele não era santo nenhum. Nesse momento, o Ray dá falta do homem que veio com ele. E pensa que o homem sumiu. E que, provavelmente, isso não vai ser nenhum problema. Mas, na verdade, o cabra tá correndo igual doido. Pois ele ser um santo é uma informação muito valiosa. Voltando para a mesa, o Visconde pergunta se as coisas estavam do agrado e diz que ele terá muito mais daquilo no Império Sagrado. Prota não entende e o Visconde então conta que uma delegação já chegou à cidade para levá-lo para lá. Ele fica em choque e pergunta como eles sabiam que ele estava ali. E o Visconde responde que o próprio Papa recebeu mensagens sobre ele. Nessa hora, o autor vai nos explicar que o Império Sagrado é um reino que recebe bênçãos de Deus e que, quando é necessário, ele envia mensagens para santos do Império Sagrado e que Deus se comunica com os humanos por sinais ou sonhos. E existem boatos de que alguém suspeito de ser um santo possui um raio de luz o seguindo. Nosso Prota pergunta o que vai acontecer com ele e lhe é dito que ele vai para o Império Sagrado. A próxima cena já começa com o Prota na sua casa e seus pais comentando que ele deve estar muito cansado, pois nem do quarto ele havia saído
e vemos que ele está jogado na sua cama, pensando que só queria viver uma vida relaxante. Já no castelo de Cília, as empregadas conversam sobre a pessoa vivendo na casa isolada e, segundo os rumores, diziam que era uma santa do Império Sagrado de Gaia, dizendo que ela possuía cabelo longo que chegava ao quadril, olhos tão brilhantes quanto diamantes cor-de-rosa e que é tão linda que parece ter sempre um raio de luz brilhando em cima dela. Então, um membro da igreja vai chamar a santa para o banquete e neste momento nos é apresentada a santa Iriel, do Império Sagrado de Gaia, que pergunta sobre as informações que ela havia pedido do outro santo, que são cochichadas em seu ouvido, a deixando feliz, pois finalmente apareceu alguém que irá entender. Mas e aí, será que o Prota vai realmente entender a santa? Por hoje nós vamos ficar por aqui. E eu queria que vocês me dissessem o que vocês estão achando da obra, se querem que eu continue, se estão gostando da narração, se tem alguma coisa para melhorar. Afinal de contas, essa aqui é a primeira, então é meio que um piloto. E vou pedir que, se vocês gostaram da história e da narração, que vocês deem um likezinho para continuar, comentem ali se vocês querem continuação, se vocês preferem outra. E muito obrigada, gente. Até a próxima!